Olá, pessoal. Os sapos, sua missão e o seu cântico especial. Durante muito tempo, os melhores pesquisadores do mundo estão esforçando seus esforços, seus cérebros, para encontrar uma solução para a ameaça de sobrevivência à vida selvagem. Essa é uma das belas reservas naturais que enfrenta uma figura preocupante. Animais predatórios, incluindo tigres e leões, atacam animais selvagens e esses diminuem. A vida selvagem está em perigo de extinção. Após um exame cuidadoso, os pesquisadores decidiram que a única solução para prevenir sua extinção era encerrar e delinear uma grande área e remover os animais predatórios. Isso permitiria que os animais selvagens vivessem em paz e que se multiplicassem. Passou um período e os interrogadores ficaram atordoados. Não só a porcentagem de morte de animais selvagens não diminuiu, mas, pelo contrário, cresceu. Após uma longa investigação, chegaram à seguinte conclusão: os predatórios, que foram os que causaram uma taxa de mortalidade razoável entre os animais selvagens. Quando um tigre quer devorar um animal selvagem, ele corre em direção ao rebanho e se foge. Os animais fracos, doentes e velhos não têm força para fugir, e estes animais são mortos pelos chutes. A partir do momento que os animais predatórios foram afastados, os animais doentes e fracos permaneceram com o resto do rebanho, os infectaram e os mataram. Os animais predadores não somente que causaram extinção dos animais selvagens, mas, pelo contrário, eles protegeram. O mesmo fenômeno aconteceu na China. Cerca de 50 anos atrás, os residentes reclamaram em uma das áreas que os pássaros estão destruindo uma grande parte dos cereais. O governo comunista ordenou que todos os residentes chineses devessem levar uma cesta com alguns pássaros mortos para evitar que os pássaros vivos se aproximem da área. Os habitantes, como não, obedeceram as ordens, e realmente os pássaros vivos se afastaram do local. Depois de um tempo, o alívio foi substituído por uma preocupação. Quase todos os grãos foram destruídos por insetos e vermes. Descobriu-se que, embora os pássaros tivessem exterminado boa parte dos grãos, mas mais do que eles exterminaram os grãos, eles protegiam dos vermes. Isso não é uma aula de ecologia e nem de zoologia. São somente dois pequenos e simples exemplos para mostrar quão grande é a cadeia alimentar que Deus criou no mundo. A partir daqui, iremos direto para a nossa Parashá do Vairá. Consta na Torá, Shmot, capítulo 8, passuk de 1 a 11. Tradução livre. E disse Deus a Moshe: venha ao faraó e diga-lhe: mande meu povo para que me sirvam. Caso você se recuse a mandá-los, eu preencherei seus limites com sapos, o Nilo, expelirá sapos que entrarão na sua casa, no seu quarto, na sua cama, na casa dos seus servos, no teu povo, nos teus fornos e em tuas massas. E sobre você, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos aparecerão os sapos. E Deus disse a Moshe: diga a Aaron, incline sua mão com seu cajado sobre o pântano dos rios, e sobre o Nilo, e sobre os lagos, e faça subir os sapos da terra do Egito. E Aharon estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e o sapo cobriu a terra do Egito. E também os feiticeiros fizeram assim com seus cajados, e trouxeram os sapos para a terra do Egito. Faraó chamou a Moshe e a Aharon e disse: rezem a Deus o Senhor, e tire os sapos de mim, do meu povo, e enviarei o povo. E Moshe disse a Faraó: para quando eu cessarei para seguir os sapos? Ele disse, Faraó, para amanhã. E ele disse, Moshe, com suas palavras acontecerá, que para que você saiba que não há como nosso Deus. E Moshe clamou a Deus sobre os sapos, e os sapos morreram. E os sapos se juntaram em vários montes e montes, e a terra ficou fedorenta, com mau cheiro. Mesmo materiais de grãos de terra foram dominados. O faraó viu que havia bem-estar e
endureceu seu coração. Faraó estava satisfeito consigo mesmo. Suas considerações são completamente egoístas e ele mesmo não foi afetado pela praga do sangue. Moshe retorna a ele e adverte da próxima praga. Dessa vez, Faraó não só que não está impressionado, e não tem pressa de desistir dos seus escravos judeus, mesmo depois de deixar claro que dessa vez o golpe vai machucar ele primeiro. Mais uma vez, Aharon inclinou sua mão no rio, e dessa vez a água começou a chiar em uma bolha, e a bolhar. Um grande sapo emergiu da água e começou a lutar e chamar os sapos do mundo inteiro para se juntar a ele. Os egípcios ficaram aterrorizados e começaram a bater no sapo, e ao invés de morrer, ele se multiplicou em vários e vários sapos. Não há nada que esteja na frente dos sapos do Egito. Eles se levantaram das águas subterrâneas, penetram pelos porões, entram nos quartos, andam sobre o corpo, pulam nos copos de água, mantêm a massa, cobrem os fornos e esfriam o fogo. Eles cortam tanto que os egípcios simplesmente caem no chão e começam a chorar. Você não pode falar, você não pode ouvir. E esses sapos não se comportam gentilmente, mordem constantemente os egípcios, mesmo nos lugares mais desagradáveis. Faraó chama novamente os feiticeiros. E novamente eles mostram que eles também podem transformar água em sapos, porém não conseguem retirá-lo. O próprio Faraó, mimado, sofre definitivamente nessa praga. Os sapos feriram sua honra, penetrando em sua privacidade, humilhando a ele e, sobretudo, ensurdecendo as orelhas. Ele chama Moshe Rabbeinu e, com o entendimento que essa é uma ação fácil, ele pede para Aharon remover a praga. Moshe concorda em fazê-lo por si mesmo. E, como um gesto especial, pergunta ao Faraó: Faraó, quando você quer essa encomenda de tirar os sapos? Faraó já veio falando com os feiticeiros, que disseram o seguinte: de acordo com as estrelas, o golpe deveria terminar até aquele dia. Então, ele não conseguiu rir de Moshe e queria guardar até amanhã. E Moshe concorda. Ele grita para Hashem. De fato, no dia seguinte, os sapos já não estavam. Todos os sapos morreram. Somente os sapos que arriscaram suas vidas e penetraram dentro do forno retornaram ao Nilo para suas vidas normais. Os egípcios limpam o país, colecionam pilhas e pilhas de sapos mortos e o cheiro, meu Deus me livre. E, no entanto, mesmo que no palácio o cheiro insuportável, já que houve um pouquinho de tranquilidade, o faraó esqueceu tudo o que estava prometendo. Uma coisa boa foi para o Egito a praga dos sapos. Entre os egípcios e o reino de Cush, houve uma disputa de fronteira contínua. Os sapos vieram e mostraram claramente onde termina o Egito. Assim, os egípcios conseguem fazer a paz com Cush. Queridos amigos e companheiros, qual foi o motivo dessa praga do sapo? Primeiro motivo: os egípcios forçavam o povo de Israel a recolher todos os tipos de vermes desagradáveis para eles brincarem e, portanto, ganham muitos vermes. Outro motivo foi porque os egípcios forçaram o povo de Israel a coletar lama para os tijolos. Deus trouxe os sapos que crescem na lama. Terceiro motivo: os egípcios gritavam para o povo de Israel: apresse, trabalhe. Eles ganharam um rancho para gritar em seus ouvidos durante alguns bons dias. Quarto motivo: porque o faraó decretou matar os bebês. As mulheres do povo de Israel temiam chorar ao nascer, para que não os descobrissem, e seu sofrimento cresceu muito mais. Quinto motivo: porque impediram o povo de Israel de orar e louvar a Deus. Está escrito em outro lugar que não há criatura que louva a Deus mais que o sapo. O Talmud escreve: se a Torá não tivesse sido dada ao povo de Israel, teríamos aprendido costumes e maneiras dos animais. Roubo da formiga, castidade de um gato,
e assim por diante. Cada animal tem sua característica única. Cada pessoa deve tirar lições de sua vida, para a sua vida, em qualquer circunstância. Se encontramos os mesmos dados em quase todos os animais, concluiremos que esses dados são provavelmente e imensamente essenciais. Qual é a figura encontrada em quase todos? O fato é que os animais são criados para o propósito de outros. É verdade. Não só animais, mas também em todo o universo. Não há uma criatura no mundo que existe somente para si. Toda criatura tem um propósito além do fato de sua existência. O sol brilha para os outros, e a lua e as estrelas. A grama cresce no chão para que a vaca coma. A vaca serve como uma refeição para o tigre. A carcaça do tigre serve para a comida da águia. Toda criação no mundo é necessária para alguém mais. É claro que toda criatura viva tem uma necessidade básica de existir e sobreviver, mas no final também é benéfica para os outros. Deus criou o mundo para sinalizar ao homem, uma pessoa preciosa, criada para beneficiar os outros, dar e dar. Noah começou a reiniciar a humanidade só depois de servir e gratificar graça por um ano com os animais da arca. Um mundo de bondade se constrói. Olam Chesed Baneh, o mundo, é baseado na bondade e na doação. Toda pessoa está realmente em posição de bondade. A questão é o que ele pensa. Mesmo no supermercado, é verdade que ele ganha o seu dinheiro na loja, mas, finalmente, ele recompensa os compradores. Ele fornece comida. Da mesma maneira que o homem faz, ele pode mudar o mundo, o modo de pensar e se juntar ao círculo da doação universal. Tudo depende da mente da pessoa e de seu pensamento. Faraó insistiu e não estava preparado e pronto para libertar os judeus. O primeiro golpe que ele sustentou foi uma mancha de sangue seguida por um sapo. O leitor dos Psukim verá que os egípcios também conseguiram transformar água em sangue e criar rãs. Apenas na terceira praga, a praga dos piolhos, os egípcios disseram: é o dedo de Deus. Em um caso afirmativo, surge a questão: por que Deus não começou com a praga dos piolhos? Afinal, quando uma pessoa quer impressionar os outros pela primeira vez, ele faz o melhor desempenho. Por que Moshe e Aaron, então, começaram com um golpe de sangue e sapo e deram aos egípcios uma abertura para pensar que isso era apenas uma bruxaria? Há uma mensagem aqui. Água e sangue são dois opostos. A água simboliza a graça e dá, enquanto o sangue simboliza matar a crueldade. O Avraham Vital, o discípulo mais forte do Arizal, prolonga em seus livros: a água dá vida ao mundo. A água rega as fazendas e as plantas crescem. No primeiro golpe, Deus transformou a água em sangue, como se dissesse: vocês, egípcios, ignoraram a principal missão que existe no mundo, o círculo infinito de dar. Como foi no primeiro exemplo dos animais predatórios, e também na China, as pessoas pensavam que esses animais viriam a matar, os pássaros viriam a matar, acabar com as árvores, e os predatórios viriam também para quê? Para matar os animais. Mas, na verdade, mesmo que eles tenham necessidade de matar, mas eles deram para a criação, para os animais e para as árvores, uma proteção de não serem mortos pelos animais velhos infectados pelos doentes. E assim, no momento, no, por exemplo, da árvore também. Você, o faraó, Deus disse para ele, você fez o contrário. Portanto, transformou a água em sangue. E, em vez de exultar o círculo da bondade mundana, ele fez o contrário, levando um povo inteiro que trabalhou e torturou. Em um banho de sangue, Deus transmitiu uma mensagem ao mundo: o propósito da criação e do homem para beneficiar os outros e, portanto, veio depois de uma praga de sangue, uma praga de sapo. Porque eu vou citar aqui uma passagem do Perek Shirah e vemos a resposta. Os sábios falam sobre o rei Davi, Davi Melech Israel. Quando ele terminou o livro de Teilim, disse a Deus: existe alguma criatura que você criou em seu mundo que recita cânticos e elogios mais do que eu? Ao mesmo tempo,
Um sapo aproximou-se dele e disse: Davi, não dê sua opinião sobre você. Eu digo ser filho de elogio mais do que você. Além disso, estou lidando com uma grande mitzvah. E esse é o mandamento com o qual estou lidando. Há uma espécie no litoral que não tem meio de subsistência, somente da água. E quando ele está com fome, me leva e me come. O sapo recita seus cânticos e louvores mais do que Davi da Meller. Por quê? Porque ele simplesmente ele se entrega para a criatura que não pode comer. Mas uma mitzvah maior do que isso. Eu sirvo como alimento para outro animal. Tá bom, eu sou elogio, eu canto, mas eu sirvo como alimento para outro animal. Sim, ajudar aos outros, a bondade e a doação são mais do que uma bela poesia. O sapo simboliza o sacrifício para os outros, que os egípcios não fizeram, ou melhor, fizeram, ou mais ainda, fizeram o contrário. Então, é natural, depois da praga do sangue, que você virou sangue, a água virou sangue, por quê? Porque os egípcios pensaram neles mesmos. E, em vez de se juntar à vida, se juntar à morte, veio a praga do sapo para ensinar o propósito da criação da humanidade. Dar, dar e dar. Muito obrigado.